Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal nesse domingão, dia 29 de junho de 2025, mais um diazinho aí de oitavas de final de Copa do Mundo de Clubes. Tivemos ontem Chelsea, Benfica, Palmeiras e Botafogo, e hoje a gente tem um jogo aí muito esperado, Flamengo e Bayern de Munique. Não é nem por grandeza assim só, mas é porque é aleatório, né, cara? Ver um Flamengo e Bayern de Munique, a gente não tá acostumado, assim como foi Botafogo e PSG também. Quem diria que o Botafogo ia estar enfrentando o campeão da Champions League, o atual campeão da Champions League, Fluminense e Borussia Dortmund. Então, essa Copa do Mundo de Clubes aí está nos proporcionando esses confrontos assim aleatórios que a gente não está acostumado. E vai ter o jogo do próprio PSG também, contra o Inter Miami, do Messi. Aqui eu acho um confronto mais tranquilo, assim, por parte do PSG, porque o time do Messi a gente viu no jogo contra o Palmeiras, segundo tempo morreu, não tem ajuda, como a gente costuma dizer mais na NBA, né? Que os craques assim, não tem ajuda, e o Messi fica sem ajuda, o Messi, Suárez, a galera que vem do banco, assim, os jogadores que vêm do banco, acabam não ajudando tanto assim, cai muito o nível técnico quando tem as substituições no segundo tempo, apesar de não ser um time tão ruim não, mas nós vamos falar desse jogo aí, PSG Inter Miami, vamos falar de Bayern de Munique e Flamengo também, mas antes deixe seu like aí no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, tem muita gente que assiste aqui os palpites, as tips e não é inscrito no canal. Então não custa nada, se inscreva no canal aí e vamos embora falar desses jogos. Então vamos lá, 13 horas, também é conhecido como 1 hora da tarde aqui, a gente tem PSG e Inter Miami, time do Messi, time do Suárez, e aqui não tem muito o que inventar. Aqui, apesar de estar 1,22 a vitória do PSG, a gente não costuma muito trabalhar, mas como aqui um favoritismo é muito grande para o PSG, cara, o PSG meio que... Agora, eu falei isso no outro vídeo e vou repetir agora. Depois que classificou, não importa como os times se classificaram, começa um outro campeonato. Acho que os times gigantes lá da Europa vão valorizar, vão levar mais a sério agora, que já é mata-mata, perder tá fora, eles estão mais perto aí de um título inédito. Então acho que PSG, Real Madrid, Manchester City, próprio Inter de Milão também, que vai jogar contra o Fluminense, a gente vai falar no próximo vídeo, vão crescer nesse mata-mata aí, e é isso que eu acho do PSG, então acho que o PSG ganha esse jogo aqui, a gente vai pegar a vitória do PSG numa aposta criada, vai ficar a vitória do PSG, eu tentei pegar aqui mais finalização do PSG, mais chute a gol, mas tudo estava muito esmagado, então a gente vai pegar essa vitória do PSG, mais de 18 tiros livres, na maioria dos jogos do PSG e do Inter Miami, teve mais 18 tiros livres, que é a falta, mais impedimento, e por ser um jogo de mata-mata decisivo, perdeu, tá fora, acredito que vai passar aí com facilidade esses 18 tiros livres aí. E para completar, a gente vai pegar menos de 6 gols. Também não vejo um favoritismo para o PSG, obviamente, mas não vejo também o PSG dando uma goleada assim de 6 gols no Inter Miami, então a gente vai pegar menos de 6 gols. Nossa aposta criada para esse primeiro jogo vai ficar assim: vitória do PSG, mais 18 tiros livres e menos de 6 gols na partida, dá uma odd de 1,61 e para mim tem muito valor para esse jogão aí que começa a 1 hora. E 5 horas a gente tem aí talvez o confronto mais esperado dessas oitavas de final aí, Flamengo e Bayern de Munique. Isso mesmo, Flamengo primeiro, porque o Flamengo se classificou em primeiro e o Bayern em segundo, perdeu para o Benfica, acabou ficando em segundo. Tudo bem que jogou com um time alternativo ali e agora tem uma grande expectativa aí. É o seguinte, eu vou aqui com a classificação do Bayern de Munique. Peço desculpas aí. Peço desculpas não. Peço que os flamenguistas aí que me seguem aí, que curtem meu trabalho, que acompanham meu trabalho, me entendam. Cara, eu sigo vários tipsters, principalmente no Instagram, que eu gosto da resenha, gosto do conteúdo. E vejo vários, assim, indo contra o Botafogo e Palmeiras mesmo. Eu vi vários apostando na dupla chance do Palmeiras para classificar. Cara, e tá tudo certo, cara. Todo mundo tem direito aqui. Isso não significa torcer, ser torcedor. Quando acontece esse lance de ser clubista, eu falo, ó, eu fiz essa aposta clubista aqui no Botafogo e beleza. Agora, nesse caso aqui, eu não tô apostando no Bayern de Munique porque eu vou torcer pro Bayern de Munique. Eu acho que o Bayern de Munique tem mais time que o Flamengo, apesar do Flamengo ter um grande time. Cara, o nível é outro, cara. Pra mim, o Bayern de Munique, como costuma falar os próprios torcedores do Flamengo, é um outro patamar aí em relação aos clubes brasileiros, aos clubes da América do Sul aqui. Então aqui a gente vai de classificação do Bayern de Munique, mais finalizações para o Bayern de Munique ter mais finalizações também, porque vai imprimir esse ritmo. Eu não estou falando só por causa do Flamengo não, cara. Se pegasse qualquer outro time, a não ser o Manchester City, eu acho que ia ficar em cima, ia ter mais finalizações. Então a gente vai pegar aqui Bayern de Munique para se classificar, Bayern para ter mais finalizações e vamos pegar também menos de 6 gols. Isso daqui eu já estou falando mais pelo lado do Flamengo. Por quê?
porque apesar do Bayern ser um time superior, eu não vejo também goleando o Flamengo, não. Tem um time muito bom, tem um técnico bom, que é o Felipe Luiz, que fez um jogaço, o Flamengo fez um jogaço contra o Chelsea, jogou muito, conseguiu virar o jogo, mereceu a vitória, se impôs. Eu não acredito que vai de peito aberto contra o Bayern de Munique. Acredito que vai jogar de forma um pouco mais reativa pela diferença que eu acabei de falar aqui. Então a gente vai de Bayern de Munique para se classificar, para ter mais finalizações e menos de 6 gols. Acredito que o Flamengo não vai ficar tomando só pressão também, vai tentar ficar um pouquinho com a bola. Então, não vejo saindo uma goleada aqui também. Acho que o Flamengo vai conseguir sim equilibrar um pouco o jogo aqui. Então, assim vai ficar a nossa última tip aqui desse vídeo. Odd 1,70 para mim tem muito valor. E com vocês aí, o bilhete já na tela para vocês, para a gente finalizar esse vídeo de domingo aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que a gente seja lucrativo em mais um vídeo. E é isso, tamo junto. Amanhã eu tô de volta para a gente começar mais uma semana boa. Fiquem com Deus e fui.